muito importante, porque isso não nos deixa menor, né? Por que ela não é uma ciência nos padrões que a gente se concebe a ciência? Porque ela não faz aquela história popperiana de falsear. Nós não falseamos a apodicidade do inconsciente, nós não falseamos o objeto A, mas nós pesquisamos e, para nós, isso tem sentido, isso produz subjetividade, produz caminhos de encontro com os desejos, e para nós isso é mais importante. Então, muitas vezes falam que nós fizemos uma pseudociência com certo deboche, mas a gente não se importa com isso. Eu diria, Rô, não sei o que tu pensas, que é uma outra maneira de fazer ciência, uma outra forma que rompe com os paradigmas que até então a ciência perseguiu. Né? Eu concordo. Eu abro a minha dissertação de mestrado dizendo uma frase do Lacan: fazer distinções é também fazer ciência. Para mim está por aí. Exato. Então... paradigmas. E, inclusive, aí a gente pode pensar no campo, né, e no objeto, porque quando eu penso em algo que é reprodutível, porque nós temos muito também o preconceito de reduzir ciências a ciências exatas, aonde eu repito tantas vezes eu queira. Só que, por exemplo, se nós vamos para a história, eu não posso repetir a Segunda Guerra para estudar a Segunda Guerra. Eu tenho que buscar outros caminhos, né? O nosso campo é da subjetividade e ela não é ponderável no sentido de medir, pesar, né? A gente não tem uma unidade de desejo, uma unidade de recalcamento, uma unidade de resistência. E nem como padronizar isso estatisticamente, né? Não é essa a ideia também, né? Acho que esse é um outro detalhe. E aí, talvez pela própria história, né? Nós estávamos conversando antes, a psicanálise, pelo menos pelo que eu visualizo, ela não nasceu da academia para fora, ela veio da prática e depois foi para a academia, né? Então, a função dela é uma ferramenta para ajudar pessoas, né? Para, na verdade... Os psicanalistas, a gente chama os psicanalistas de quarteirão, ou seja, aqueles que ficam lá somente na sua clínica, eles flertam com um certo perigo, assim, porque se a gente não fizer isso, até isso que a gente está fazendo, tá? Que é dialogar com os pares, com outros, fazer furo na gente mesmo, né? Sairmos de certezas, né? Tu entende? O risco de se tornar um psicanalista de quarteirão, que eu digo, ficar lá no seu consultório enfurnado, é não realizar esse tipo de troca, tampouco assim, ó, poder se indagar, né, desse fazer clínico. Então, esse encontro com os pares possibilita com que a gente não fique num delírio, né, de autonomia, exato. Numa posição... Tem a troca que valida o nosso trabalho. E permite a renovação que tu havia falado, né, Gaio? E permite a renovação permanente, né? Ou seja... Principalmente, vamos trazer para o que nós estamos vivendo, né, Rô? Nós fomos pegos todos pela pandemia e tivemos que nos propor a fazer uma clínica que é diferente daquele set tradicional. E então tem sido muito interessante. Eu tenho tido trocas com os colegas, que daqui um pouco tu tem uma história assim, ó, muitas atuações dos pacientes. E a atuação é uma coisa que não é simples de tu sair interpretando, porque ela está no ato, não na palavra, né, que é o nosso forte, mas muitas vezes aquela atuação ela é o que o paciente está podendo fazer naquele momento, e tu tem que ajudar ele a traduzir aquilo que ele atuou na palavra, no campo do desejo, no campo do seu sofrimento psíquico, né? Daqui um pouco tu abre a câmera e está a família ali, ou então, é um caso que eu tenho, que a toda hora vem um filho, a toda hora vem o marido, né? Então, sempre tem alguém, porque a pessoa se permite ser invadida. Então, ela está te dizendo isso em ato, mas eu tenho que ajudar ela a pensar, a pessoa tem que pensar sobre isso. Então, aí também é do inconsciente essa coisa, né? O inconsciente, além de todas essas formações, disso que está na palavra, ele está no sintoma, ele está... Por isso, foi muito importante que a Rô marcasse, a gente tem que falar mais sobre o inconsciente, sim, porque ele está o tempo inteiro, né, nessas questões, nesses conceitos, e no sintoma, no sofrimento, na repetição, no pulsional, né? Exatamente. Né? A gente tem que quebrar aqueles
né, aquela ortodoxia de achar que o inconsciente é uma caixinha escura, né, guardada. Não. Quando Lacan propõe o inconsciente se estrutura como uma linguagem, isso é renovador, gente. Renovador. Né? Então, está aí, está na ordem do dia, você entende? Não é uma coisa guardada, né, e tal. Que alguém tenha uma senha e que eu preciso descobrir essa senha, caso contrário, jamais teria acesso a isso, né? Às vezes se coloca os métodos de como, né, desvendar, como chegar, né? Ou seja... E ele, na verdade, ele nunca fugiu de Freud, né? Ele apenas deu uma potencializada pegando o suporte da linguística, né? Só a gente pensar lá no caso do Homem dos Ratos, os significantes de ratem, né? E assim por diante, nas parapraxias, aquela história do Boltraff, Botticelli, enfim, são histórias que um dia a gente pode até trazer. Então, ele bebe sempre do Freud, mas ele traz um enlace brilhante, que é com a linguística, para mostrar essa estruturação do inconsciente, e quanto a teoria do significante nos aponta no seu deslocamento, que aí tem outra dela importante, um significante para um outro significante, que reporta um outro, né? Nessa polissemia, a gente vai trabalhando, apontando, associando. Sim, exatamente aí. Aí está, assim, as contribuições de Jacobson, né? Metonímia, metáfora. Metonímia, que aí tem para pensar sonhos, né? Também. Sujeito da enunciação, sujeito denunciado, são conceitos, Pedro, fundamentais. E vejam, quando a gente está abordando esses conceitos fundamentais, a gente não deixa de falar de ética. Sim. Tá? Então, voltando, porque lá quando a gente abordava, eu fiz questão de frisar que a gente tem que fazer distinções entre as deontologias e a ética da psicanálise. Tá? Exato. As éticas das profissões. Né? No caso então, da psicologia e a nossa, né? Tem uma exatamente. Então, assim, o quanto que a gente compreende esses conceitos, esse é um posicionamento ético fundamental. E ele, se é uma coisa que fica clara no seminário da ética, é isso, é o desejo. É o desejo, exatamente. E isso vai ser decisivo na direção do tratamento, que anteriormente, Gaito já, em outro momento, pôde trazer isso, que a gente dirige é o tratamento e não a vida do sujeito. Exatamente, para com essa apropriação dos conceitos. E sair do senso comum, né, de que tem naquele lugarzinho tem um cara que tem lá a receita para mim resolver todos os males, né? Sai disso, né? Veio um colibri pra uma visita em meu quintal e o frenesi de suas asas fez o sol.